Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria se fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, a liturgia desse 26º domingo do tempo comum nos faz refletir acerca da autoridade. Sim, no momento em que vivemos, há uma grande crise de autoridade. O que é danoso, é ruim. Por quê? Porque quem exerce autoridade, por vezes não sabe, ou até mesmo não poderia estar neste cargo ou nesta função de autoridade. Então, em nome de querer ter poder, alguns assumem funções ou cargos que não estão aptos a fazê-lo. Ou então algumas situações que deveria agir com autoridade, mas por vezes age com negligência, age de maneira faltosa. E isso em todas as áreas da vida. No mercado de trabalho isso é muito notório. Na família, quando os pais acham que têm que ser amigos dos filhos, esquecem de ser pais. Há uma grande crise de autoridade nesse sentido. Deus, na sua sabedoria, desde o Antigo Testamento, sempre estabeleceu a hierarquia, porque é importante que haja uma ordem, é importante que assim o seja, para que o caos não se instaure. O contrário da autoridade não bem exercida é o autoritarismo, que também está muito em voga. E o que é o autoritarismo? É o que vimos, por exemplo, acontecer na primeira leitura e no início do Evangelho de hoje. Na primeira leitura nós vemos o assistente de Moisés que acha que pode ficar bravo com Deus. Sim. Ele não tinha entendido que quem conferiu aos 70 anciãos o dom da profecia foi o próprio Deus. Então ele fica bravo, mas não era da conta dele, não estava sob a autoridade dele. Isso é autoritarismo, quando se acha que se tem mais poder do que realmente tem. Aí, como dizem os antigos, mete os pés pelas mãos. No Evangelho vemos a mesma coisa de início. João vai dizer a Jesus, como se tivesse feito uma grande coisa: proibimos de expulsar demônios em teu nome, porque ele não nos segue, porque não é do nosso grupinho. Isso também é muito danoso. Quando a gente acha que somos nós quem estabelecemos como Deus pode agir. Porque por vezes a gente diz, este é bom, este é ruim, este pode, este não pode, este tem jeito, este não tem. Não depende de nós isto. É Deus quem confere os dons e as graças. A nós cabe abraçar aquilo que Ele nos concede. E vejamos que tanto Moisés quanto o Senhor Jesus repreendem quem age com autoritarismo. Por quê? Porque é necessário entender isso, e Jesus é muito firme em dizer que quem não está contra nós, está ao nosso favor. Ou seja,
nós não podemos fechar as portas para quem abre o coração para ter um encontro com o Senhor. Então, queridos filhos, não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Não somos nós que vamos dizer quem pode ou não ser de Deus. É Ele mesmo o fará. Depois nós vemos que Jesus aproveita esta situação e dá preciosas lições. Quando a gente olha esse texto num primeiro momento, a gente acha que Jesus está brigando ou repreendendo apenas João. Mas não, todos nós que exercemos alguma autoridade. Tanto que ele vai dizer que quem não exerce bem a autoridade escandaliza os pequenos. Escandaliza aqueles com os quais deveria agir com autoridade. Para trocar por miúdos é aquilo que infelizmente por vezes a gente vê propagando por aí. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Bom, isso não tem validade alguma. Isso é danoso. Por quê? Porque não é assim que se exerce autoridade. Não é assim. É faça o que eu faço. Sim, é como testemunho. É como testemunho. Os antigos também nos ensinam, né? Quem tem autoridade não é quem trabalha por 10, mas é quem consegue fazer 10 trabalhar. Os antigos nos diziam isso. Ou seja, ter autoridade é conseguir fazer com que as coisas caminhem como elas deveriam ser feitas. Agora, nós vemos Jesus dando dicas preciosas para não cairmos em escândalo, para não sermos aqueles que, além de nem exercitar bem o que deveria exercer, escandalizam, causam repulsa, causam situações desconfortáveis. Jesus não quer que ninguém se mutile, temos que entender isso. Quando ele diz que, se a tua mão te leva a pecar, arranca, é porque por vezes a gente age de maneira muito hipócrita. Conscientemente, ninguém diz, eu quero o mal para a minha vida. Conscientemente, ninguém diz, eu quero ser inteiro do mal. Mas também não faz nada para fazer o bem. Quer ser do bem, mas não caminha no caminho do bem. Quer ser alguém que caminha no caminho de Deus, mas não faz nada para estar com Deus. Aí fica difícil. É isso que Jesus está falando. Então cuidado com aquilo que você toca, com aquilo que você vai atrás, com aquilo que você lida. Nós achamos um absurdo o governo cobrar impostos pesadíssimos. Achamos um absurdo quando sai notícia de político que rouba. Mas o que tem sonegar um pouquinho do imposto de renda, né? O que tem colocar um atestadinho falso ali para ganhar uns dias de descanso, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então precisamos olhar isso. O que nós estamos fazendo de concreto para sermos de verdade gente que caminha com o bem. Isso que Jesus está dizendo. Como também quando ele disse, o teu pé te faz pecar, corta-o. Por vezes nós frequentamos ambientes que não nos ajudam a crescer na santidade. Por vezes nós frequentamos lugares, e até levamos outros a frequentar, lugares que não favorecem de maneira nenhuma a dignidade. E queremos ser diferentes, mas fazendo sempre o errado. Por fim, Jesus vai dizer, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Sim, o que nós estamos desejando? O que nós estamos desejando? O que nós estamos, de fato, colocando o nosso olhar, depositando o nosso olhar? São Domingos Sávio tinha uma frase muito bonitinha. Ele dizia assim, os olhos são as janelas da alma. Por elas passam anjos bons e demônios. Qual a gente vai dar destaque? Sim, quantas coisas passam no nosso dia a dia, mas algumas nos prendem. O que tem prendido a nossa atenção? O que tem nos chamado a atenção? É isso que Jesus está dizendo. Sabe por quê, minha gente? Enquanto a gente não entender
que precisamos viver uma vida coerente, nós não vamos entender o que Jesus pede a nós. Nós não vamos entender o conceito de santidade. Nós não vamos entender que estamos caminhando a passos largos para o inferno, não porque Deus quer nos colocar lá, mas porque nós estamos caminhando para lá livremente. Porque, sejamos sinceros, quem não coopera com o bem, não tem meio termo. Quem não se esforça para ser melhor, aliás, uma outra frase dos antigos, né? Não basta boa intenção, porque de boa intenção, sim. Então nós precisamos ter ação, atitudes que nos ajudem a serem mais santos, atitudes que nos ajudem a sermos mais coerentes com o plano de Deus para cada um de nós. Peçamos, queridos filhos, ao Senhor, neste domingo, que nós possamos entender o que Ele quer e espera de nós, para desta maneira vivermos a coerência daqueles que querem fazer a vontade do Senhor e querem, por isso mesmo, viver longe do pecado e mais perto do céu. Louvado seja